No bate-papo com Ciba desse sabadão maravilhoso, hoje nós vamos conversar com uma das apresentadoras, jornalista mais conhecida do nosso estado. Eu conheci ela, eu tinha uns 19 aninhos, eu ali já querendo trilhar rádio e ela já a madame do rádio, né? Eu cheguei lá no primeira rádio que eu topei com ela, eu me tremi todinho. Então nós vamos conversar com um ícone da comunicação piauiense. Tem mais de 30 anos de experiência, viu? Na área da comunicação. Tem experiência com rádio, assessoria de comunicação, publicidade. Ela já passou por todas as rádios de Teresina, viu? E em setembro de 2020 decidiu vir para cá para o Grupo Dia de Comunicação, para brilhantar as manhãs daqui da TV, né? Vamos lá no tapete dourado do Quitanda, porque o vermelho todo mundo pisa. Vem pra cá, lindona, a maravilhosa, a autêntica profissional da comunicação, Vanusa Coelho. Eita, delícia! Eita, onde ela chega é desse jeito aí. Que legal. Bom dia! Vanusa, eu vou lhe dizer bem aqui com toda sinceridade. Quando eu soube a pessoa que vem bater um papo comigo aqui, eu fiquei assim extremamente feliz. Extremamente feliz por você estar vindo aqui. Eu sei que o seu sábado é corrido. Segunda a sexta-feira ela tem um programa aqui na TV O Dia. Aí depois, quando ela sai daqui, todo mundo pensa assim: a apresentadora, depois de 10h30, 11 horas da manhã, não vai fazer mais nada. Não faz, tem muita coisa para fazer. Ela está em cima de tudo que ela tem para botar em prática, por isso que sai tudo perfeito. E aí eu sei como é o dia a dia dela, e no sábado ela tira para resolver as coisas dela, mas ela tirou um tempinho para vir bater um papo com a gente. Eu fico muito feliz, viu, Vanusa? Obrigado. Estou super feliz de estar aqui com vocês, te dar um beijo. Gente, é um grande homem que me convida neste sábado. Obrigado. Você falou uma grande verdade. O meu sábado eu reservei exclusivamente para as coisas ligadas a Deus e a Vanusa. E estar aqui com você também é estar na presença de Deus, porque a gente tem que se unir aos bons. E tudo que existe de mais maravilhoso na vida é a gente valorizar aquelas pessoas que fazem parte da nossa história, que fazem parte daquela raiz. E você faz parte dessa história. É um cara extremamente educado, gentil, de bom caráter, de personalidade definida. Eu acho que é muito bom quando a gente consegue dizer para as pessoas aquilo que a gente tem vontade. Verdade. E dizer para você que eu te conheço desde a época que a gente se viu pela primeira vez até hoje, na mesma essência. E essência é tudo que a gente tem de melhor para preparar os melhores perfumes. Então, assim, é muito bom a gente estar perto de pessoas que têm bom caráter. E você é uma delas. E então, meu sábado, eu não poderia deixar de lado. Eu pedi permissão para Deus para estar. Eu só estou em lugares de pessoas boas. Amém. Oh, coisa boa. Eu adoro, eu amo pessoas que de meia hora, de 10 em 10 minutos, falando o nome do grandioso. Ixi, eu fico todo arrepiado. Ele é necessário na minha vida. Ó, pra você que tá em casa, hoje no Quitanda Musical Temática é especial no Dia Internacional das Mulheres. Estou com duas mulheraças aqui. Uma pequena, né? E uma bem autona, né? A Naira Lima, que tá alegrando a gente com as músicas dela aqui, maravilhosa. E a Vanusa Coelho. Então, a Vanusa Coelho, como nós temos muita coisa para conversar, eu vou convidar ela para sentar no banquinho. Não é do Raul Gil, mas é do Marcelo Cibaldi, né? Coisa boa. Vanusinha, eu estou extremamente feliz, né? Para a sua presença aqui. Mas nós vamos bater um papo sobre você, da sua vida hoje. Sim. Por exemplo, em 1992, quando eu estive na Mirante, em Timon, no Maranhão, foi minha primeira experiência com você, que eu lhe vi. A primeira vez que eu lhe vi, você já era a Vanusa Coelho, que todo mundo conhece, né? Já fazia um grande sucesso. Mas isso foi em 92. Quando foi mesmo a primeira vez que você trabalhou no rádio? Começou quando? Eu comecei de 90 para 91. Foi a minha estreia no rádio em São João do Piauí. São João? São João do Piauí. AM ou FM lá? Lá era FM. Eu comecei na Vale do Piauí tem FM. As suas imagens lá, ó. Pra você que tá em casa aí, já, ó, a aí Vanusa já era aqui em Teresina já há algum tempo. Digamos que há uns 15 anos atrás aí. Não sei, eu acho que uns 15 anos. Porque o Bruno vai fazer 15 anos aí. Aí já foi. Aí foi
na época da Mirante ainda, Mirante FM. Ah, olha, ó. Aí já foi com o nosso querido Gilvan, né? Assim, Barbosa. Inclusive sua produção maravilhosa, da minha queridíssima Marta. Tinha até me pedido algumas imagens da época, mas vocês acreditam que naquela época eram fotos? Fotos. E aí, olha aí, eu aí já com o Bruninho na barriga. Você tá funcionando aqui já, né, meu microfone? Vitor. E sim, aí, nessa época, na verdade, aí já era no Bom Dia. Eu tenho fotos que infelizmente não deu pra eu mandar pra Martinha, mas fotos da época lá na Vale do Piauí FM que eu colocava cassete. Quem é que se lembra? Eita! Os comerciais colocados sim, em cassete, né? Caramba, e aí, cassete fita cassete. Não peguei, não. Fita cassete. E cartucheira já veio cartucheira depois. Foi depois. Já foi depois. Aí foi mini disc que também já veio depois. Sim, já tinha evoluído, já, né? tinha evoluído, foi muito rápido. Quer dizer, do cassete para cartucheira, evolução. Evolução. Para o MDzinho, evolução. Evolução. Né? Foi Vale do Piauí FM, que foi a primeira rádio que eu trabalhei. Depois eu fui para Alvorada FM e da Alvorada FM eu vim para Mirante FM, na época do seu Ademar Bastos, do Tony Trindade, do Michel, do Johnny, né, do Josean. Josean Araújo, que era o produtor. Cildo Carvalho. Cildo Carvalho. O José era o produtor musical. Sim. Né? Você lembra do Otoniel Bisneto? Lembro, sim. Né? Lembro de lá também. Essa galera aí. Pronto, então vamos lá. De São João do Piauí você foi para FM do Gurgueia. De São João do Piauí eu vim para Mirante FM. Mas você passou em outra rádio antes, você falou. Antes eu fui para Alvorada FM. Alvorada, onde era? Alvorada FM também em São João do Piauí. Ah, São João. As duas rádios em São João. As duas rádios São João. As duas FMs de São João. Tinha duas rádios já. Tinha duas rádios. Começou com a Vale do Piauí FM, seguidamente veio a Alvorada FM. E da Alvorada FM é que eu vim pra cá. Mas antes de ir pra Mirante, eu dei uma passadinha pelo Lázaro, que era a M. Sim. Porque, na verdade, assim, eu imaginava assim, eu vim de FM, mas eu quero tentar lá em Teresina numa M. Porque eu achava que chegar na FM seria mais difícil. E aí, na época, o Lázaro do Piauí disse assim, olha, você tem uma voz muito boa para FM. Aqui, nesse momento, a gente não tem vaga pra você. A dele era FM já? Era AM. AM. Alvorada, era Tropical AM. Ah, meu Deus, eu fiz um programa na Tropical. Pois é, lá ele achou Caramba. que... Ele falou, olha, vai inaugurar uma Mirante, uma FM. Parece que ela estava em fase experimental. A FM. E aí, assim, é interessante que você tente uma vaga lá. E interessante que quando eu estava em São João do Piauí, eu mandei uma fita cassete com a minha locução, na época, para FM Antena 10. Porque meu irmão prestava serviço lá, ele veio da Aços Vilares, de Sim. São Paulo, e acabou ficando na rádio, né? Conseguiu um emprego na rádio. E aí eu falei, Renato, mostra a minha fita cassete pro pessoal da Antena 10. Aí ele, não, tudo bem. Nem olharam, nem viram. Sabe aquela história assim? Eu pego a fita cassete, mas deixa ela ali. Eu passei por lá Não deram também. atenção. Eita. Aí quando eu fui pra Mirante FM, que seu Ademar Bastos me deu a oportunidade de eu começar na Mirante FM, na época com a Mara que era locutora, com 6 meses que eu estava lá, eu recebi um convite na época da Antena 10 pra ir pra lá. Eu falei, não, eu sou a mesma... Nesse tempo a Marie já tava lá, fazendo sucesso, aí todo mundo, bora trazer mais uma mulher, né? Olha, a Marie parece que passou um tempo em Fortaleza, não sei. Foi, depois ela foi. Aí eles vão trazer, porque minha locução eles achavam que era mais ou menos parecida com a Marie. A Marie tinha mais pique. Cima, exatamente. Só que ela tinha mais pique do que eu. Eu era uma locução mais rápida e a Marie era uma locução rápida e pra cima. Pra cima. E aí eu falei, não, eu sou aquela jovem que mandou uma fita cassete pra vocês na época. Eu acho que vocês nem ouviram, nem viram. Nem eu sou dessa. aquela mesma moça. Agora estão querendo me ver porque eu tô aqui no ar. Pois é, mas é muito legal Tem essas coisas acontecerem. Né? E aí fiquei lá na Mirante. De lá, passei por algumas rádios. Caramba, eu me lembro quando eu fui pra lá, eu passei pela Antena 10, né? Mas eu não fazia locução na Antena 10, na rádio. Nós estamos falando de rádio. De rádio. Uma das rádios mais famosas que teve nesses anos 90 aí foi a FM Antena 10. Só tinha fera lá, né? Quem passou por... igual a FM o Dia nos anos 80.
O time que passou na FM o dia só fera. A mesma coisa eles montaram na Antena 10. Sim. Os melhores. Então, quando eu fui para a Antena 10, eu não tive a oportunidade de fazer locução. E aí, quando eu fui para Mirante, que eu tive a oportunidade lá, quando eu topei lá, foi quando eu topei com a Vanusa, eu me lembro daquele, você chegava lá na discoteca, né? Pegava lá os discos, os vinis e a programação, né? O trabalho que dava aquilo ali, né? Brincadeira. Nossa. E tinha uma programação, né? Toda preparada. Tudo. Muito Não interessante. tocava música por tocar, né? Verdade. Desde aquele tempo. Aí, Vanusa, Mirante, você passou um bom tempo lá. A Mirante passei um bom tempo, porque a Mirante foi o começo de toda a minha história, porque eu era só do rádio. E aí, 6 meses depois que eu estava no rádio, na Mirante FM, eu fui convidada pelo seu Ademar Bastos para fazer uma entrada na televisão, né? Que legal, e foi bem né? interessante a minha entrada na televisão. Na verdade, eu não queria TV, mas fui Por quase receio? obrigada. Por receio? Não, eu na verdade recebi um convite tipo assim, coloca essa daí. Não, coloca essa daí no meu lugar. Sim. E aí, de repente, me colocaram realmente. Assim. Eu não quero, não queria. E aí, o que aconteceu, né? A Vanusa foi, meio que vai. Seu Ademar acreditou em mim. Na época, seu Ademar, na época, Johnny, Michel. E aí, eu fiz um teste ali rapidinho de leitura de teleponto. E estreiei no dia seguinte da forma mais engraçada. O que eu tô querendo dizer? Foi do rádio pra televisão em 6 meses que eu estava aqui entre Maranhão e Piauí. E aí minha história começou meio que assim, eu não comecei com aquela vaidade, quero estar na televisão. Eu sei. Não foi de cor da sua cabeça. Não, eu só queria rádio. A oportunidade apareceu e você foi no embalo. Não que você quisesse, rádio. Mas você teve que acompanhar. Verdade, eu tinha que aceitar. Porque na época, eu me lembro bem, ou vai ou volta. Ou vai pra televisão ou volta pra São João do Piauí. Mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu sou muito grata ao seu Ademar Bastos. E sou muito grata ao Tony Trindade. Extremamente grata mesmo. Foram pessoas que acreditaram muito em mim e que me deu a oportunidade. Sou muito grata ao Brioso, que é cunhado do Roncalli na época, que me deu a oportunidade de eu conhecer seu Ademar. Se não fosse essas pessoas, eu não teria conhecido o seu Ademar Bastos. E agradeço muito ao Gil Bala e ao Cildo Carvalho, que fizeram o teste comigo lá em São João do Piauí para entrar no rádio. Foram eles que fizeram o teste com a Vanusa Coelho para entrar no rádio. Eles foram lá? Foram para São João para fazer teste na primeira rádio, Vale do Piauí FM. Ah, tá. Eles foram para colocar rádio e para colocar locutores. E eles fizeram o filtro. Isso. Aí encontraram a Vanusa. Aí encontraram a Vanusa. Me lembro bem que o Gil Bala, na época, disse o seguinte, olha... Porque era uma rádio política, eu não sei né? porque que o Gilson botou Gil Bala, né? Pois é, porque ele era rapidão, né? E interessante que na época o Gil Bala, porque vem na memória da gente, né, as informações. Ele olhou pra mim e ele disse assim, olha, aqui é uma rádio política. Se você quiser ser uma grande profissional, seja só profissional. Não se misture ao lado político. Não pegue partido. Sim. Seja só profissional. E eu segui mesmo à risca. E aí, assim, fui pra lá, fiquei na Mirante, né? Minha chegada na Mirante. E sempre assim, passei por todas essas fases, fazendo tudo direitinho. Comuniquei pro dono na época da Alvorada FM que eu estaria vindo pra Teresina pra fazer teste. E foi na época das minhas férias. Não, minha vida sempre foi muito, muito real, assim. Foi em busca do meu... E deu muito certo. Eles, não, tudo bem, Vanusa. E assim, voltei ainda 2 vezes para dar certo na Mirante. E na Mirante eu fiquei um tempo. Na Mirante FM foi fases bem interessantes, muitas premiações, foi a época boa. Foi a época que assim... Tudo acontecia ali. Nossa, eu não sei se tu passou por essa fase, mas era a fase que era o seguinte... A rádio alcançava uma certa audiência, os locutores eram chamados para ir para os eventos, para as festas, você deve ter participado disso. A gente subia no palco e ainda ganhava dinheiro. Festa pra caramba. Verdade, a gente era contratado. Não, eu me lembro disso, né? Tudo aí. Naquela época, gente, eu tinha fotos de fã-clube para trazer. Quando chegava nos bares. Nossa, demais. Chegava para lanchar, não queria cobrar o lanche. Porque, é a fulana. Verdade, e a gente tinha fã-clube, né? Tinha fã-clube, sabe? Muito legal. Muito legal. E nessa época eu me lembro bem que
na Mirante, que a gente ia pros eventos, ia pras festas e assim, segurança pra subir em cima de palco. Eu me lembro disso tudo, lembro. Não é porque a gente queria, é porque... Só pra você ter uma ideia, eu fui pra fazer a Mirante FM, aí eu fiz 2 programas, o Tony me chamou na sala dele, né? Né, Cássia, mano? Não, vamos fazer mais umas aulas. Você vai lá pra AM. Vai ficar lá um bom tempo na AM lá. Tu também passou pelas regras do Tony? Aí eu fui pra AM, fiquei lá com o Silas Freire fazendo um programa esportivo com ele, fiquei 6 meses. Nesses 6 meses, a gente teve a festa de 1 ano da rádio, da AM. Meu amigo foi em Teresina, me chutou um doce de festa. Pra você ter ideia, a rádio AM. Então você passou pela Lena Rios. Você esteve com a Lena Rios? Sim, a Lena Rios. Lena Rios, um beijo pra você, minha amada. Que Deus te abençoe. Ali foi momentos mágicos. Com certeza, grande profissional. Vanusa, aqui na época do... Dá pra dividir tela aí com o que tá passando da Vanusa pra ela falar? Aí, isso aí onde? Aí foi na televisão na época do Revista, né? O Revista já foi assim, praticamente a época da televisão de entretenimento. Aí foi na MN, né? Foi na TV Meio Norte, na época já em Teresina. Mas de lá pra cá, Sibaldi, é interessante. Eu passei da Mirante FM, eu apresentei meu primeiro programa de televisão, foi com o Tony Trindade, também passei pelas umas regras do Tony, porque eu falava demais. E aí o Tony, olha, você vai passar 1 mês só colocando som, você não vai falar nada. Até você entender qual é o seu tom, o seu ritmo. É importante. Sabe? Ele me deixou 1 mês de boca calada. Eu era só DJ. Só DJ. Eu era só DJ. Eu só colocava música no ar, aquela vontade, aquela sede de falar. E fiquei 1 mês de boca calada. Será que o Tony lembra disso? 1 mês. E aí foi quando ele começou a me soltar aos poucos pra eu me preparar como uma locutora. E de lá pra cá, assim, quantos prêmios? Eu tava mostrando pro meu filho agora, recentemente, algumas coisas que eu ainda tinha de troféu, de placas, melhor locutora. Eu passei, assim, quase 5, 6, 7, 8 anos sendo a melhor locutora todos os anos. Devia voltar isso, né? E aí, interessante, passei por várias rádios. De lá, eu fiz Mirante FM. Não, mas não vai falar agora não, porque tem muita coisa. Ixi. Além de ser o Dia Internacional das Mulheres, é ela, Vanusa Coelho, que nós estamos batendo aquele papo maravilhoso. Aí, Tietelão, pode ir deixando esse sonzão aí, sempre no fundo, ao fundo, né? Não é no fundo, ao fundo, pra gente ir aqui entrando no clima. Eu, antes de encerrar a primeira bate-papo ali com a Vanusa, eu deixei a primeira perguntinha pra ela. A primeira não, uma pergunta. Os anos 80 foi tudo isso mesmo? Eu acho que os anos 80 foi uma época, pra mim, maravilhosa, sabe? Anos 80. Porque... Em todos os aspectos, Em todos os né? aspectos. Principalmente musicalmente. Musicalmente. Pra mim, é a época maravilhosa da música, sabe? Foi uma época muito boa pra quem teve bom gosto, pra quem gostava das músicas da época. E, assim, tudo que há de melhor ali. Eu te digo de verdade. Foi uma época maravilhosa, foi uma época de boas músicas, foi uma época de divertimento, foi uma época onde você era muito valorizado, onde você se sentia feliz. Eu tive uma época muito boa. Nos anos 80 eu vivi em São Paulo, né? Que eu sou filha de São Bernardo do Campo e vim pro Piauí com 15 anos de idade. Na época, fiz 15 anos na estrada. Mas, assim, pra mim foi uma época boa. Apesar de que em São Paulo, você é muito dentro de casa. Dentro. Né? Eu comecei a trabalhar com os meus 13 anos de idade. Lá é cedo, viu? Verdade. Minha mãe não queria de jeito nenhum, ela só queria que eu estudasse. Mas eu comecei a trabalhar porque, assim, os jovens daquela época, eles gostavam muito de querer ter a graninha deles e trabalhar. A gente tinha sede de querer trabalhar e de querer estudar. Agora era aquela regra, você trabalha, mas se você... não continuar com os estudos, eu te tiro do trabalho. Tira do trabalho. Tinha que trabalhar e tinha que estudar ao mesmo tempo. Né? Era bem diferente. Aí eu comecei a trabalhar com os meus 13 anos. Com 14 anos eu tive minha carteira assinada pela primeira vez. Né? A minha CLT. E fui trabalhar no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, como estoquista numa loja de lingerie. Caramba. Foi meu primeiro trabalho. Ali já entrava no ônibus pendurada, ia trabalhar penduradinha. Lotado. Eu morei em Osasco. Quase 2 anos eu morei em Osasco de 87 a 90.
Então eu vivi isso aí que você está falando. Lá meus colegas lá, os jovens, 15, 16 anos, eles tinham... Tudo que você desejava, ele já tinha. E você, quando ia atrás da história, não era pai rico, é porque ele já trabalhava, né? Coisa que aqui em Teresina a gente via muito pouco, né? E em São Paulo não, já era uma realidade, todo mundo ali já trabalhando. Sabe o que eu me lembro dos anos 80? Eu me lembro da jaqueta de cobertor. Sim. Eu achava o máximo, aquela jaqueta xadrez. E do meu irmão, né? Porque meu dinheiro não dava pra comprar ainda, então... Meus pais nunca foram ricos. A gente sempre usava do mais velho. Meu irmão era confusão. Eu posso falar assim, das marcas sem ter problema? Não tem problema não. Na época... Ele já gostava de boas marcas? Não, ele gostava. O perfume dele era Absinto, da Água de Cheiro. Caramba. Você lembra da Água de Cheiro? Lembro, Água de Cheiro. Água de Cheiro. E meu irmão, ele tinha um frasco de perfume da Absinto. E eu, como entrava no shopping 10 horas da manhã e ele saía antes para trabalhar... Eu usava o perfume dele, sem ele saber. Usava a jaqueta dele, eu ia trabalhar com a jaqueta dele me sentindo. Quando ele chegava, eu já ficava zangado. Quando ele chegava, ele sentia um cheiro na jaqueta, alguém usou. E ele observava até o perfume, ele sabia que tinha usado, era confusão. Mas eu ia assim me sentindo, né? Que eu queria ser maravilhosa. Eu usava o jeans, o tênis, a jaqueta, a camisetinha por dentro. Me sentia a mulher mais maravilhosa do mundo. E é da época do vôlei também. Talvez eu não fosse comunicadora, eu fosse jogadora de vôlei aposentada. Também. Eu também joguei muito vôlei também. Lá na minha rua, aqui no centro, eu morava na Arlindo Nogueira, o vôlei era na Quintino Bocaiúva. E a gente tinha que tirar, porque o colégio diocesano tinha um ônibus, não sei se você lembra disso. E o ônibus fazia o percurso e passava nessa rua. Quando a gente estava com Era circulão? A gente armava a rede, tinha que tirar a rede para o ônibus passar, senão levava a rede. Mas sou da época do patins também, cara, anos 80 me lembra muito patins. Eu não podia ter patins. Skate mesmo. O skate, eu não podia ter patins, a minha mãe só conseguiu comprar na Caríssimo. época o patins de plástico. E meu sonho era ter um patins Quebrava de botinha. Rápido, de botinha. Meu sonho era as rodinhas de ferro. Aí minha mãe não tem condições. Eu comprei o patins depois que eu cheguei no Piauí, tu acredita? Depois que eu cheguei no Piauí, que eu comprei o patins. Ainda eu comprei o patins de bota, porque era meu sonho. E minha mãe disse, olha, eu não tenho condições de comprar, é muito caro. Não, porque eu sou muito desprendida de bens materiais. Na época, nesse tempo, né? Eu dei o meu patins, foi só o desejo de querer ter algo. Que na época minha mãe não pôde me dar. Aí eu me presenteei com um patins de botinha branco com as rodinhas verde limão, aquele verde chamativo. Usei durante alguns anos e depois presenteei alguém que queria. Coisa boa. Foi muito legal. Olha, nós estamos batendo um papo hoje aqui para você que chegou agora, ligou sua TV aí, o bate-papo hoje com o Ciba aqui no Quitanda Musical é com a Vanusa Coelho. Quem está alegrando aqui o palco hoje, né, com as suas músicas maravilhosas, seu pique é a Naira Lima. E nós estamos batendo esse papo. Agora, Vanusa, aí sobre o trabalho, sobre a profissional Vanusa, você parou na Mirante, nós paramos ali. Depois de lá... Depois da Mirante, eu fui para Antena 10, onde eu fiz uns programas de televisão. Aí já foi TV. Já foi TV. Nada de rádio, na Antena 10, né? Na Antena 10, eu ia lá fazer o A da Graça, mas eu não passei pelo rádio, eu passei pela TV, né, na época. Apresentei rapidamente um programa, um telejornal também, na época do Tony. Apresentei um programa de clipes. Sim. Fiz uma passagem rápida na Antena 10. De lá fui para Clube FM. Fiquei na Clube FM. Lá eu fiz o Globo Esporte. Fui a primeira apresentadora de esporte no Piauí. Na TV aí? Na TV. Caramba. Aí eu trabalhava na Clube, apresentava o Globo Esporte e apresentava o Clube Comunidade aos domingos. Aí esse aí era gravado? Não, era tudo ao vivo. Até esse aí no domingo? Tudo ao vivo. Ao vivo. Eu, na verdade, nunca fui de programas gravados. Eu sempre passei por programas ao vivo. Então, eu fiz o Globo Esporte, a primeira apresentadora de esporte no Piauí. Fiz o Clube Comunidade. Depois, passou de mim para uma outra apresentadora. Esqueci o nome dela agora, me deu um branco. E aí, assim, de lá fui para o Luzes da Cidade. Apresentar o meu primeiro programa de entretenimento. Passei pela Brasil Sat, um programa de rádio via satélite. E passei pela
FM Sons Unsat. Sons Unsat, que foi a do Monção. Me lembro bem que um dia ele entrou ao vivo no ar. E se eu vou falar agora com quem mesmo, eu falei, Vanusa Coelho. Ah, Vanusa Preá. Coelho botou o nome de outro bichinho, né? Vou falar com a Vanusa Preá. Né? Ele tem essas ele tem essas tiradas, coisas. né? Trabalhei massa ele, eu gosto demais. Monção, a gente fez essa ligação. Bom demais. De lá, fiquei um bom tempo na Clube FM, durante muito tempo. Você teve 2 passagens pela Clube? Você passou, 2. Saiu e voltou novamente? Eu da Clube FM voltei para Meio Norte. Na época. Da Clube você foi para Meio. Fiquei na Meio Norte. Aí depois... Foi. Passei 9 anos na Meio Norte, né? Porque na época eu saí do Luzes da Cidade, da Clube, eu fui para Luzes da Cidade, na Cidade Verde. Fiquei na Cidade Verde e da Cidade Verde foi que eu fiquei na Meio Norte, quando eu fui convidada, depois que eu tive meu primeiro filho, o Renato, para apresentar o Revista Meio Norte. Na época, a Socorro Sampaio tinha ido para a Antena 10 e eles queriam uma apresentadora. Só que eles queriam uma apresentadora, segundo informações, desprendida de estrelismo, né? E aí, na época, eu fui chamada do mundo do rádio para ficar no lugar da Socorro Sampaio. Caramba! E lá eu fiquei 9 anos. 9 anos. E aí, assim... Passei por alguns lugares, né? Caramba, uma história massa, viu? Que na Cidade Verde eu trabalhei no rádio e na televisão. Privilégio de passar por aqui. Olha, para você que está em casa aí, nós estamos ao vivo, viu? Aqui no Estúdio 2. São 12h23 agora. Próximo aí do almoço. Você sabe que eu passei por algumas rádios relâmpago. Eu fui para rádio em Altos, trabalhei em Altos. Na São José, da Elvira Raulino. Trabalhei em Altos. Fui lá fazer teste, eu fui descartado. Foi. Eu não sei se na época era da Elvira, eu acho que era outra rádio, não era da Elvira. Porque teve Era uma outra rádio que era bem na Avenida. Ah, tá. É porque depois que ela foi pra lá, passei, São José dos Altos, eu fui convidada. Né? Eu trabalhava aqui no rádio, mas fui convidada também para trabalhar lá. E antes de vir pro Piauí também, eu passei por uma rádio em Floriano. E cheguei a passar por uma rádio também no... Lá, não me recordo. Lá tem a Princesa, né? A Princesa. E passei por uma rádio em Canto do Buriti também. E não foi passando. Me chamavam para ir apresentar um tempo lá também. Eu ficava São João e lá. Tudo bem, porque ali fica perto lá da tua cidade, eu né? Fui uma São mulher... João do Piauí, né? Eu sempre gostei de trabalhar. É bom pra caramba isso. Meu sempre. Deus. Olha, o bate-papo com o Ciba hoje tá mais que especial. Eu, particularmente, eu gosto demais de falar com pessoas que fizeram do rádio hoje uma realidade, né? Passaram pelo rádio naquele tempo dos anos dourados. Eu marquei muito pouco nesse tempo aí, mas eu acompanhei muita gente boa nos anos 80 do rádio aí, nos anos 90, e eu confesso pra você que nada vai apagar isso da minha memória. Muito massa. Você sabe que hoje você tá fazendo eu lembrar de muita coisa. Passei também pelo Programete, que foi um programa feito pro Tribunal de Justiça. Na outra área, né? Na TV do Ranieri. Caramba. Do Ranieri, não, do Atlantic City. Ih, me deu um branco aqui. O nosso querido Franli. Eu fiz um programete com o Tribunal de Justiça durante um bom tempo. Até hoje eu acho que tem umas imagens minhas em Brasília. Caramba, falando do Tribunal de Justiça. Fiz programa também, programete com a Leninha, com a Lena Rios. Um programa que ela fez independente. Eita, nossa, eu passei por muitos lugares. Muita coisa boa, muita coisa. Tá, Vanusa Coelho, a estrela da TV, do rádio. Ela, na realidade, rádio ela não tá fazendo mais, né, Vanusa? Ainda não, tô afastada. Tá afastada. Hoje... Dizem que a gente não sai do rádio, a gente se afasta. Não sai. O Tony mesmo Trindade, que é um cara que já tem uma trajetória gigantesca, ele disse, olha, eu só me sinto realizado quando eu tô fazendo rádio também. Verdade, né? Porque ele veio do rádio, quem veio do rádio, né? É porque é a raiz, né? O rádio é o começo de toda a história. Eu digo que, por mais comunicador que você seja, se você não passou pelo rádio, você não passou pela escola. Porque o rádio, ele faz você estar preparado para tudo. Para os improvisos, para os ao vivos, para os gravados. Para situações adversas. Eu entrei na comunicação na raça. E na raça fiquei... E conquistei tudo, assim, no sentido tudo profissionalmente falando. Eu acho que eu ganhei experiências que poucas pessoas conseguem se permanecer dentro dela. Eu acredito. Você só continua porque você ama. Eu acredito.
E para encerrar na história ainda das passagens de rádio, eu também trabalhei na rádio do Ranieri. 92,7, só que sendo... Acho que era 92,7, só que sendo lá em Timon. Nesse tempo, Paulo Brito tava por lá, não? Ou já tava? Paulo Brito tava por lá. Já tava. Kilson, né? E aí o que aconteceu? Né? Isso. Quando ele fazia com o Kilson Jones. Isso. E aí a rádio foi pra Ladeira pra ser evangélica, na rádio evangélica. De lá voltou pra cá. Voltou pra cá novamente. 92, que é a nossa rádio O Dia, né? E assim, foram fases interessantes, assim, da minha vida. Né? Passei por muitas coisas. Que coisa boa. E aí passei 10 anos fora do ar. Esse tempo eu não lembro. É porque assim, quando eu saí do Sistema Meio Norte de Comunicação, eu resolvi dar um time na minha vida. Eu passei 10 anos não fora da comunicação, sendo mais garota propaganda, fazendo meus trabalhos, viajando pela Guanabara como cerimonialista. Entendi. E resolvi dar um tempo pra mim, por uma necessidade, uma obrigação, porque tudo que você faz com amor, chega um momento que a vida lhe mostra algo e você tem que entender que há momento para tudo. Eu costumo dizer que nossa vida é um elevador. Você sobe, chega lá, e aí você desce de novo. Só que nessa descida tem duas formas de você descer. Ou você desce e leva aquele tombo, aquela porrada lá no chão, ou você desce com os amigos dizendo, vamos descer devagarinho, degrau para depois você subir de novo. Novamente. Porque a vida na comunicação, ela só é boa assim. E tudo na vida. É quando você sobe, mas quando você tem que descer um pouquinho para depois você subir de novo. Porque se você só sobe, você não tem aquela oportunidade na vida de que você de vez em quando tem que dar uma descidinha, você não se prepara para o mundo. E eu acho que esse preparar para os momentos. Então, assim, a melhor coisa de você subir é que você nunca vai subir só se for para Cristo. Só se for para o reino. Você tem que dar uma descidinha, porque a vida é isso, é uma vida de aprendizados. Vanusa. E nesses 10 anos depois, muita coisa aconteceu. Caramba, né? De boa, né? De boa, sim. De boa obrigação, pra mim, amor próprio. Pronto. Foram 10 anos de amor próprio, de aprendizado, de resiliência, pra eu entender algumas coisas. Porque eu sempre fui muito amor, eu sempre fui muito... Acreditei muito nas coisas, acreditei muito pessoas. Nos seres humanos. Acreditei que o meu coração bom via as pessoas como eu me via. Mas a vida na comunicação não é bem assim. Não. Hoje eu tenho essa certeza. Mas estamos aqui hoje no Quitanda Musical, batendo um papo com ela, Vanusa Coelho, alegrando a gente, a Naira. Rapaz, eu sabia que esse bate-papo com a Vanusa Coelho ia ser muito legal. Eu trouxe aqui, sabe quem? O Kerly Soares. Nossa. Rapaz, ele sentou aí, ele saiu zangado. Ele disse, Baldi, olha, pelo amor de Deus, eu não contei 10% da minha vida. Eu disse, calma. É muita coisa, é muita coisa. A Vanusa não, a Vanusa ela tá dando uma acelerada. Nós já chegamos, mas ele parou, acho que na terceira rádio que ele passou. Porque ele se prendeu muito a um determinado momento ali. E ele não estava se prendendo ao tempo da TV. Você sabe por que eu não me prendo? Eu vou te dizer. Você quer a resposta? Quero. A resposta Nós é o seguinte. Queremos. O que passou, fica na memória as coisas boas. Então é mais fácil de você falar de todas elas rapidamente. Mas o que está ficando agora é o agora. Então 10 anos depois, eu tive a oportunidade de receber um presente dado por Deus. Primeiro foi eu aceitar Cristo. Amém. Eu estou em Cristo há quase 5 anos e foi o melhor presente que Deus me deu. Eu fui por amor a Cristo. Eu fui por amor a Cristo, eu não fui pela dor. Amém. A dor eu tive durante muitos anos, mas eu fui por amor a Cristo. Você superou todas as dores e quando você decidiu, você foi por Deus, não pelo que você passou. Não. E aí eu acho legal. Aí eu fui por amor e nesse amor estive desempregada. Neste amor estive desempregada. Mas com a confiança... Só que, assim, na verdade, eu estive desempregada fazendo os meus comerciais e passei por alguns lugares onde Deus me deu de presente, algumas empresas. E aí foi quando Deus me deu de presente um programa, né, de sorteio e me deu de presente o Sistema Dia de Comunicação. Quem me deu portas abertas foi Deus. Deus, seu Valmir, que através dele o Sérgio me convidou. Depois do seu trabalho. E o meu trabalho. E eu estou há quase 5 anos em Cristo, há quase 5 anos aqui no Sistema Dia de Comunicação,
onde eu vim totalmente desprendida de qualquer coisa que vocês possam imaginar. Coisa E eu boa. sei que é um propósito. Maravilha. E eu agradeço muito ao Sistema Dia de Comunicação, em nome do seu Valmir. Um homem de extremo caráter, decente, uma pessoa muito boa, que tem aí pessoas maravilhosas ao lado dele. Sim. E eu sou muito grata porque ele acreditou na Vanusa ser humano, na Vanusa profissional, no meu caráter, e me deu a oportunidade de fazer um programa como Bom Dia, como eu nunca tinha feito, um programa Amadurecida. Muito Amadurecida, onde você dá a oportunidade para as pessoas crescerem dentro do meio. E isso é muito legal. E eu não posso deixar de falar também que nesse percorrer eu fiz o Samba na Faixa com o Sandro DJ. Passei pela Clube FM através do Daniel, do seu Cisa, né, seu Segisnando. E fiquei muito tempo. As minhas melhores passagens de vida profissional foi através da Clube. Tanto é que você voltou três vezes. Voltei 3 vezes. E ainda vivo passando por lá. Ah, lá eu também. Tem uma parceria muito grande. Eu vou muito visitar aqueles caras, eu gosto demais. Eu vou pra lá, eu visito meu amigo Sandro, o meu amigo Kawasaki, Marcelo Magno lá no Samba na Faixa, e o Daniel. Não, mas eu tenho que estar no Cibal. Ah, e lá o Joséan hoje, né? O Joséan. Joséan Araújo. E Caiu aí, como uma assim, luva ali. Muito legal. Então, assim, foram empresas importantes na minha vida e que representam muito. Então, assim, por isso que eu não me prendo muito ao passado, porque o passado foi uma construção. Uma construção de um alicerce muito legal, de uma passagem. Aquela história que você vai construindo a casa e você vai reformando ela, aí você vai colocando. Você não pode esquecer o passado. Lógico. O passado é que te fez chegar onde você chegou. Você cresceu ali, aprendeu muito, né? Mas hoje eu tô colocando, hoje no Sistema Dia de Comunicação, digamos que eu tô no porcelanato, eu tô colocando os lustres. Aquela do coisa que você eu tô deixando, trouxe. tô deixando tudo mais bonito nessa muito casa. Mais bonito. Eu acredito nisso. E aí aquela história, tudo é uma passagem na vida da gente, mas assim, é muito bom quando a gente entende que a vida, profissionalmente falando, enquanto você tiver vida aqui na Terra, é uma verdadeira reforma. Maravilha. Você tá o tempo todo reformando. E tudo isso só acontece porque eu tenho Deus. Deus me deu novas atitudes, novos comportamentos, novo direcionamento, e o meu foco é Cristo, independente de religião. Eu respeito todas as pessoas, também. todos os lugares, sei passar e entrar em todos os lugares respeitando todos. E também. sei onde me coloco. Se você fizer isso, se a gente fizer isso, estou falando a gente, eu, você que está em casa, respeitando o espaço de cada um. As escolhas de cada um. Vamos longe. Se eu puder falar de Cristo, é o tempo todo falando, porque o meu foco é Deus. Lógico. Meu foco é Deus sempre. Foco maior, sempre na vida.